Galera bonita ligadinha no meu canal, estamos chegando com o primeiro vídeo, canal novo, vídeo novo para você. Mas antes de continuar esse vídeo, eu já te peço que você me dê aquela força, dê aquele like, se inscreva no meu canal, porque isso me ajuda bastante. E ative o sininho de notificação, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, você receberá notificação do vídeo em primeira mão. Galera, vamos falar um pouquinho da rodada do Campeonato Brasileiro, que se encerrou na segunda-feira, às 20 horas da noite, né, com a vitória da equipe do Fortaleza sobre a equipe do CSA. Rodada completa, resultados de toda a rodada. O Ceará, no sábado, enfrentou a Chapecoense, recebeu a Chapecoense jogando em casa e aplicou uma goleada por 4-1, né? O Ceará realmente reagindo na tabela do Campeonato Brasileiro, a equipe que após a volta da Copa América vem muito bem, conseguiu aí essa goleada contra a equipe da Chape e realmente vem subindo na tabela do Campeonato Brasileiro. O São Paulo também no clássico do sábado às 19 horas, o clássico paulista. O São Paulo venceu o Santos jogando no estádio do Morumbi pelo placar de 2-1. O São Paulo mostrando um desempenho bem melhor após a volta da Copa América, né? Mais uma vez, uma equipe que tem um elenco muito forte, muito bom. Quando teve tempo de trabalhar, realmente a equipe começa a demonstrar resultados. A equipe do Flamengo, também no sábado, também às 19 horas, enfrentou a forte equipe do Grêmio de Porto Alegre e venceu pelo placar de 2-1, já que o Grêmio vinha com o time todo reserva, o Grêmio que prioriza as Copas, né? Libertadores da América e também a Copa do Brasil. Renato Gaúcho não esconde de ninguém nunca que a prioridade do Grêmio são as Copas, já que as equipes do Renato Gaúcho são equipes que, além de saberem usar bem a posse de bola, quando necessário, são equipes reativas também, que sabem jogar muito bem no contra-ataque. E mais uma vez, o Grêmio jogando com o seu time reserva contra o Flamengo, não foi páreo para a forte equipe do Flamengo, que venceu, né, a equipe do Grêmio pelo placar de 3-1. O Flamengo, que também vem reagindo na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo que havia perdido para a equipe do Bahia por 3-0 no domingo anterior, e dessa vez conseguiu uma boa vitória, um bom jogo, um desempenho muito bom e realmente conseguiu a vitória. O Flamengo que agora é terceiro colocado na tabela de classificação, mas agora mais próximo da equipe do Santos, que tem 32 pontos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro recebeu o Fluminense jogando lá em Minas Gerais, no Horto, e venceu pelo placar de 2-1. O Atlético Mineiro também é um caso atípico no Campeonato Brasileiro desse ano. Às vezes empata, jogos considerados pequenos, né? Jogos em que ele é considerado favorito, acaba perdendo pontos pelo caminho. Em alguns jogos em que o jogo é um pouco mais difícil, mais cascudo, o Atlético Mineiro está conseguindo fazer boas partidas. Depois que voltou da parada para a Copa América, o Atlético melhorou, né? Vem bem na competição. E não é à toa que está na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. A equipe do Internacional recebeu a forte equipe do Corinthians, né? O Corinthians sempre uma equipe muito equilibrada, uma equipe muito competitiva, bem treinada pelo Carille, que realmente é um ótimo técnico de futebol, é um técnico que consegue fazer ótimos trabalhos, né? Quando tem tempo realmente de trabalhar. Cria do Corinthians, como diria os meus amigos, né? Um técnico formado no Corinthians e que vem muito bem. E até para alguns também, né? Discípulo do técnico da seleção brasileira, o Tite, e como bom discípulo do Tite, ele também vem fazendo um bom trabalho. O Corinthians bem, mas que dessa vez não conseguiu sair do 0-0, jogando lá em Porto Alegre contra a forte equipe do Internacional no Beira-Rio.
Final do jogo 0-0, ambas as equipes fazendo apenas um ponto na tabela de classificação. Bom para as equipes que estão mais à frente na tabela, como o Flamengo, Palmeiras e o próprio Santos, que é líder do Campeonato Brasileiro no atual momento. O Palmeiras recebeu o Bahia jogando em casa, no Allianz Parque, e não conseguiu, né, vencer a forte equipe do Bahia. No final, empatou por 2-2. O Palmeiras, que iniciou vencendo por 1-0, tomou o empate, fez o 2-1, mas acabou sofrendo o empate, né? E a equipe do Bahia vem muito bem no Campeonato Brasileiro, uma equipe bem treinada pelo Roger Machado. E sempre lembrando, né, que o Roger Machado já foi técnico do Palmeiras, não deram tempo suficiente para que ele fizesse um bom trabalho. Logo após ele treinou o Grêmio de passagens por Grêmio, por Palmeiras. Hoje está na equipe do Bahia e fazendo realmente um ótimo trabalho. O Roger Machado, que eu considero um bom técnico, um técnico muito estudioso e que consegue, quando tem tempo, fazer bons trabalhos nas equipes por onde passa. E, moral da história, o Palmeiras continua em segundo lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, mas o Flamengo, que venceu o seu jogo, né, contra a equipe do Grêmio, acabou se aproximando na tabela de classificação, tanto do Santos, que perdeu, quanto do Palmeiras, que empatou. A equipe do Botafogo recebeu o Atlético Paranaense jogando no Engenhão, no Rio de Janeiro, venceu esse jogo pelo placar de 2-1, né? Um jogo bastante equilibrado, mas em que o Botafogo conseguiu ter bastante posse de bola. Foi uma equipe mais efetiva e acabou vencendo pelo placar de 2-1. O Avaí recebeu o Cruzeiro na ressacada em Florianópolis e ficou apenas no empate em 2-2 contra a equipe do Cruzeiro, que tenta de todas as formas, desesperadamente, sair da parte de baixo da tabela de classificação. O Cruzeiro, que nas Copas vinha bem, até tropeçar no River Plate, né, em 2 empates na Argentina e no Brasil, e perdendo nos pênaltis, sendo eliminado da Libertadores da América. E na Copa do Brasil, como o Cruzeiro perdeu o seu jogo de ida jogando lá em Belo Horizonte, né, no Mineirão, e agora tem o jogo da volta em Porto Alegre contra a forte equipe do Internacional. O técnico Mano Menezes pediu o boné e deu no pé, né, pediu demissão da equipe da Raposa. E o Cruzeiro, nesse momento, contando com um trabalho novo do técnico Rogério Ceni, que deixou o comando técnico da equipe do Ceará para treinar a Raposa, né? Essa equipe tão tradicional, principalmente nas Copas e principalmente em Copa do Brasil, já que é o maior vencedor de Copa do Brasil. Mas, enfim, o Cruzeiro tentando se reestabelecer no Campeonato Brasileiro, tentando sair da parte de baixo da tabela, mas ficou apenas no empate contra a também fraca equipe do Avaí, que briga realmente para não cair no ano de 2019. Resultado ruim para os dois, que fizeram apenas um ponto na tabela de classificação e continuam brigando na zona da degola. A equipe do Goiás recebeu o Vasco da Gama jogando no Serra Dourada, e mesmo jogando em casa, a equipe do Goiás não foi páreo para o Vasco da Gama do Vanderlei Luxemburgo, que também é um técnico que muitos diziam que já estava ultrapassado para o futebol, mas acabou assumindo o comando técnico do Vasco da Gama e vem fazendo realmente um ótimo trabalho. Ele que tirou o Vasco da Gama da zona de rebaixamento, e nesse momento o Vasco da Gama está já a 6 pontos, né, do primeiro time da zona de rebaixamento. Portanto, o Vasco realmente vem reagindo na tabela, já começa a olhar para a parte de cima da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Vanderlei Luxemburgo, méritos totais, já que o técnico que vinha trabalhando anteriormente não conseguia fazer um bom trabalho, o Vasco estava realmente muito mal, e após a chegada do Vanderlei, o Vasco vem reagindo realmente na tabela de classificação. A equipe do Fortaleza, como eu disse no início do vídeo, né, foi a Maceió enfrentar a equipe do CSA de Alagoas e acabou vencendo pelo placar de 2-0, de certa forma até fácil esse resultado.
O Fortaleza que mandou no jogo o tempo inteiro, apesar do CSA ter mais posse de bola, mas realmente quem sempre levou perigo para o gol adversário foi a equipe do Fortaleza, que conseguiu trabalhar melhor a bola, mesmo tendo menor posse de bola, né, estando menos tempo com a posse de bola, conseguiu ser mais efetivo, conseguiu trabalhar melhor a bola, criando assim oportunidades e fazendo o resultado que ele interessava, ainda no primeiro tempo, vencendo por 2-0, no segundo tempo apenas administrando o placar e vencendo pelo placar de 2-0. O Fortaleza que também, nesse momento, começa a olhar, né, para a parte de trás da tabela de classificação e, nesse momento, vai tentando se livrar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A equipe do Fortaleza, que eu considero que é um time para estar ali no meio da tabela, até 13º, 14º colocado, se a equipe mantiver os jogadores e continuar o trabalho que vinha sendo feito pelo Rogério Ceni, eu acredito que o Fortaleza talvez até consiga, né, permanecer na primeira divisão para o ano de 2020. Sempre lembrando, galera, que todos os dias tem vídeo novo no canal, dicas de cartola, enfim. Se inscreva no meu canal, dê aquele like, porque isso me ajuda bastante. Ative o sininho de notificação, porque sempre que tiver vídeo novo no canal, dicas de cartola, resultados do futebol brasileiro, você recebe o vídeo em primeira mão.